Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele, e era Abrão da idade de quê? O que mais? Quando saiu, preste bem atenção no texto, irmãos. E tomou Abrão a Saraí, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que havia adquirido, e as almas que lhe acresceram em Harã, e saíram para irem à terra de... E chegaram à terra de... Amém. Agora, ainda de pé, no mesmo livro de Gênesis, capítulo de número 21, só um versículo para que você possa entender o que o Espírito Santo de Deus vai falar conosco aqui hoje. Gênesis capítulo 21, versículo de número 5, diz assim a palavra de Deus: E era Abraão da idade de 100, quando lhe nasceu Isaque, seu... Curva a sua cabeça. Pai, é no nome de Jesus que estamos orando nesta noite. Primeiramente, Senhor, em prol de cada coração, Senhor, eu levanto este clamor. Deus, tu sabes a criança, o jovem, o adulto, a irmã, o irmão, aquele que professa a mesma fé, aquele que tem desejo e ainda não se decidiu, meu Deus e meu Pai, que eu quero te pedir nesta noite. Primeiro, quebra os grilhões, joga por terra todo impedimento, todo embaraço, Senhor. Aquele que entrou aqui hoje sedento, aleluia, desejoso de ouvir a voz do teu Espírito Santo, fala com ele, fala comigo, fala, Senhor, com cada um que está aqui hoje, meu Deus, para que o teu nome, mais uma vez, seja glorificado no nome de Jesus. Amém. Pode tomar o seu assento no nome de Jesus. Amados, aqui é um texto da Bíblia muito conhecido. Porém, eu quero trazer diante desse texto aqui, irmãos, algumas fases em que um homem de Deus, um homem debaixo de promessas de Deus, ouvindo a Deus, ele obedeceu a chamada de Deus. Porém, nesse texto aqui, eu quero, junto com os irmãos aqui, falar um pouquinho sobre 7 promessas que Abrão ouviu de Deus. Porém, quando falamos em promessas de Deus, chama-me muito a atenção nos dias atuais, pastores, que ouvimos muito na igreja essa palavra, essa frase, promessa. E o que é promessa? Eu tenho certeza que há pessoas aqui, todos, que pelo menos uma promessa de Deus têm, que é a de salvação. Porém, Deus ele não quer apenas nos salvar. Debaixo dessa promessa de salvação, existem outras coisas que Deus gostaria de fazer na nossa vida. E o que me chamou a atenção aqui de Abrão foi a chamada que Deus havia feito a esse homem. Se nós começarmos a ler a Bíblia, no capítulo 12, justamente no versículo 1, nós vemos um Deus desejoso de falar com o homem e lhe fazer promessas. Eu sei que há hoje pessoas aqui nesta noite que estão desejosas de ouvir Deus falar, desejosas de sentir o que o Espírito Santo de Deus e saber o que Ele tem para você, e às vezes ouviu já promessas de Deus
e se frustrou. E quando eu abro a Bíblia Sagrada, eu vejo que debaixo de promessa existem requisitos, existem condicionamentos que Deus faz ao homem. Se nós observarmos a Bíblia Sagrada, justamente no capítulo 12, no versículo 1, preste bem atenção como Deus fala com Abrão. Ele fala assim: ora, o Senhor disse a Abrão, sai-te da tua terra. Preste bem atenção em uma coisa aqui, irmãos. Deus, toda vez que Ele fizer promessa para você ou para qualquer homem, Ele sempre condicionará a promessa dEle debaixo de obediência. Não existe, irmãos, não existe uma promessa de Deus sem um condicionamento para o homem. Preste bem atenção nesta frase, condicionamento, nesta palavra. Por quê? Se você observar hoje, nos dias atuais, o bispo falou sobre o apóstolo Paulo, como um atleta de Cristo, para que ele pudesse chegar a um determinado patamar da vida dele espiritual, da vida dele, e dizer: combati um bom combate, encerrei a minha carreira e guardei a minha fé. Ele com certeza foi provado, ele com certeza passou por momentos que ele pensou até em desistir, que ele pensou até em voltar atrás, porém, o que o alimentava, porém aquilo que o sustentava era a sua fé, aquele em quem ele acreditava. Porém, eu e você, para que nós possamos caminhar diante da igreja, professando a nossa fé, existe uma condição, que é estar na igreja, ouvindo a palavra, se santificando todos os dias, renunciando, certas vezes, os prazeres que este mundo nos dá, nos proporciona. Quer ver uma coisa? Abrão, para que ele saísse e chegasse ao auge daquilo que ele tanto desejava, a história diz que ele era um homem bem-sucedido financeiramente, que ele era um dos maiores ou o maior fazendeiro da cidade onde ele morava juntamente com o seu pai. A Bíblia diz que ele tinha posses materiais, que ele tinha respeito diante da sociedade, mas como todo homem que não tem Deus, ele busca algo, como você, como eu. E a Bíblia diz que quando Deus chega até ele, se apresenta a ele e renova, dá aquela força a ele, o desejo de servir a ele, faz promessas a ele, ele se alegra. Assim como tem pessoas que estão aqui hoje, se alegraram quando ouviram promessas de Deus, se levantaram, quiseram ser alguém diferente, e o tempo passou e desanimou. Deixou aquele desejo, aquele amor, sabe o quê? Esfriar. A Bíblia diz que quando Deus falou: sai-te da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai até a terra que eu te mostrarei. Preste bem atenção. Uma coisa que Abraão tinha que ter, uma coisa que nós ouvimos muito na igreja: fé. Porque um homem, pastores, para ouvir a voz de Deus e falar assim, ó, sai de onde você mora, sai do meio dos seus parentes, sai da casa de teu pai, e Deus falou só isso, ó, e vai. Tem que ter fé ou não, irmãos? Sim ou não? Agora eu pergunto, diante da igreja hoje, será que nós teríamos essa mesma coragem para ouvir a voz de Deus e falar assim, vai para a África? Porque lá eu vou te mostrar o que você vai fazer? Será, irmãos? Quantos têm essa ousadia aqui hoje, nesta noite?
Só uma irmã que falou? Por que digo isso, irmãos? Hoje, nós temos que ver para crer. Não é isso? Não é verdade isso? Mas a experiência que Deus proporciona para mim e você, sabe qual é? Nós temos que crer para ver. Quer um exemplo? Há algum tempo atrás, nós estávamos numa campanha aqui, bispo, e eu lembro que o bispo falou assim: Deus, nesta noite, está abrindo porta de emprego. Talvez tivesse gente aqui desempregado e não acreditou. Sabe por quê? Porque o emprego ainda não tinha sido gerado naquele instante para ele. Mas no reino espiritual, já havia sido gerado. Deus só precisava que eu e você, sabe o quê? Quem estivesse desempregado, cresce, usasse a sua fé, acreditasse na palavra do homem de Deus. E nós que estamos aqui, muitas vezes nós queremos ver. E a Bíblia fala o contrário, que eu tenho que crer para ver. Isso é fé, Hebreus capítulo 11. Amém? Abrão, quando Deus falou com ele, ó, sai da tua terra, eu quero abrir um parênteses aqui. Sabe o que Deus quis falar com Abrão ali, ó? Sai da onde você está, porque aí não está te fazendo bem, não. Aonde você está, na condição que você está, você não vai chegar a lugar algum, não. O Espírito Santo, às vezes, ele fala comigo e com você: olha, eu quero te usar, eu quero te levantar, eu quero te fazer coisas grandes através da sua vida, mas para isso você tem que sair da situação e da condição que você está. E às vezes nós queremos, sabe o quê? Aquilo que eu disse há pouco, ver para crer. E Abrão fez o contrário. Fez aquilo que a instrução veio, sabe o quê? Ouviu. E ele saiu da terra. E o que é interessante, por que será? Eu estava refletindo aqui, que Deus falou assim, ó, sai do meio da tua parentela. Eu disse hoje aqui, que o Espírito Santo de Deus falou comigo. E quando eu estava lendo justamente isso, Deus havia colocado isso aqui, eu não sei para quem, especial para toda a igreja aqui, irmãos. Você precisa sair do meio de parentes que você está se misturando. O Espírito Santo de Deus está falando, você precisa sair de perto dessas pessoas que estão destruindo a sua espiritualidade. Você precisa sair de perto daqueles, sabe que o quê? Estão escarnecendo a palavra de Deus. Não adianta você vir aqui se enche e lá fora se esvazia. Você tem que vir aqui se encher, transbordar, mas você tem que vigiar. Você está aqui hoje, sabe por quê? O Espírito Santo de Deus te trouxe. Tem gente que está aqui hoje, pastor, se fosse por ele, não estaria aqui não. Não estaria aqui hoje não. Você sabe por que eu estou falando isso. E Deus, quando ele falou isso, ó, sai do meio da tua parentela, porque Deus sabia o quê? O que poderia acontecer lá na frente com Abrão. Eu sei que você está aí, talvez seja uma zona de conforto. Mas tem hora que a gente tem que sair do meio de pessoas, sabe o quê? Ó, que nos levam para trás. E eu aprendi uma coisa na minha caminhada, irmãos. Não é todo mundo que anda comigo que é meu amigo. Não é todo mundo que anda comigo que professa a mesma fé que eu. Não é todo mundo que anda com você que quer o teu bem. Não é todo mundo que te bate aqui, ó, no ombro, muito bem, que está realmente querendo o seu bem. Não é todo mundo da tua família que diz, é isso mesmo, é isso aí, que está querendo que você continue assim. Sabe por quê? Antes você se prostituía, antes você bebia, antes você falava da mulher do vizinho, da mulher da rua, e hoje você não fala. E sabe o que acontece? Sabe por quê? Eles falam, é isso aí, mas por trás, sabe o que eles estão dizendo? É bobo, é boba. Nabriacandarabriachantalabrakai. Você
se pergunta e pergunta para Deus, será que eu estou no lugar certo? E Deus está te falando, está. É por isso que está indo de encontro à tua vida hoje, ó. Sai do meio da tua parentela hoje. Maraia Xangarabacai. E quando eu li este texto aqui, era uma condição para que Abraão sabe o quê? Viesse ser abençoado. Eu sempre digo, às vezes vem alguém pedir oração, pastor, presbítero, irmão, ora por mim para que Deus abra uma porta de emprego. Eu vou orar. Eu tenho certeza que Deus pode me usar e sabe o quê? Pode falar com você, mas existe uma condição. Sabe qual é? Levantar de manhã, pegar o currículo e ir ao lugar, procurar um emprego. Não adianta você simplesmente, sabe o quê? O irmão ora, no outro dia você acorda às 10 horas da manhã, sai para procurar emprego, volta às 11 horas e fala, fiz a minha parte. Não tem gente que é assim, irmão? Não tem gente que é assim? Vou dar um exemplo muito simples aqui. Há algum tempo atrás, veio uma pessoa até mim e falou assim, irmão, estou aguentando a prova não. Não aguento mais. Quanto mais eu oro, o irmão comentando comigo. Aquela mulher fica mais endemoniada, pastor. Falando assim para mim. Falei, então vamos orar mais, vamos jejuar. Passou 3 dias, essa mesma pessoa me procura, irmão, o diabo está furioso. Eu estou procurando emprego, só que Deus não abre a porta. Eu falei, irmão, vamos orar. Quase 2 meses. Aí um dia, essa pessoa chegou na minha casa, pediu para falar comigo, a minha esposa me chamou, me acordou, fui lá, orei por ele, na minha casa, e Deus, o Espírito Santo falou comigo, tem alguma coisa errada. E eu perguntei para ele assim, irmão, qual é o teu itinerante? Aí ele falou, irmão, eu estou orando até meia-noite. Aí eu acordo de manhã, às vezes, 8 horas, vou tomar um café, vou fazer uma caminhada. Sabe aqueles currículos que o irmão orou para mim? Sei. Eu saio 10 horas para entregar, todo dia eu entrego pelo menos um. E Deus não abre a porta. Eu falei, então vamos orar. Só tem um porém aqui, irmãos. A Bíblia diz assim, ó, preste bem atenção, que aquele que bate o que? A porta o quê? Aquele que busca, encontra. Preste bem atenção. A Bíblia ela é muito instrutiva para nós. Ela é o nosso manual de instrução. Sabe por quê? Eu sempre digo aqui, ó, Abrão, para que ele viesse ser reconhecido como o pai das nações, ele teve que fazer algo aqui que eu quero dizer para você, que eu acho muito sério. Quando Deus falou assim, ó, e da casa de teu pai. Agora eu vou falar disso aqui um pouquinho, irmãos. Tem mulher, viu, irmã, que ela não quer sair da casa do pai e da mãe. Não quer. E às vezes atrapalha a vida do casal. E eu estou falando isso aqui debaixo da direção de Deus, o que eu estou falando aqui, irmãos. Ela não quer sair tanto da casa do pai, assim como tem irmãozinho, que ele é tão apegado à casa do pai e da mãe, que abandona a mulher em casa e fica na casa do pai e da mãe. Está errado. Eu acho interessante quando Deus falou assim, ó, deixará o quê? E unir-se-á o quê? Porém, tem gente que não faz isso não. Se casa e se une mais com o pai e mãe. Está errado. Abrão, se ele não tivesse deixado a casa do pai dele, sabe o que teria acontecido? Ele teria ficado na mesmice. Pode observar que Deus ele foi muito profundo nisso aqui. E eu vou mais adiante aqui. Quando ele fala assim, ó, e vai para a terra que eu te mostrarei. Isso foi uma atitude de fé. Isso é uma atitude que Deus, ele quer de mim e de você. Parece que o culto vai terminar assim, né, irmãos? Você vai entender aonde Deus quer chegar através desse texto aqui. Eu quero que você preste muito atenção o que Deus está falando aqui. Para sair de casa, sair do lugar que nós moramos e até um lugar
que eu nem sei aonde Deus quer, tem que ter fé, irmão. Sim ou não? Sim ou não? Amém. Agora eu quero perguntar aqui hoje. Deus já mandou você fazer algo? Sim ou não? E por que você não fez? Porque nós, os pastores sabem de nós estamos sempre ouvindo, irmãos e irmãs, que Deus falou com você para que você orasse por fulano, visitasse Beltrano, e você não fez. Não é verdade isso? Sim ou não? Porém, Abrão, ele foi obediente, irmãos. Abrão, sabe o que ele fez? Ele fez tudo isso. Ele saiu da tua casa, ele saiu da sua terra, ele pegou, deixou o teu pai, e ele saiu por fé. Porém, quando ele saiu, ele resolveu, sabe o quê? Obedecer. Deus logo em seguida fez 7 promessas a ele. Eu quero que você preste atenção nisso. Ele falou assim, ó: e far-te-ei uma grande nação. Essa é a primeira promessa a Abrão. E ele disse assim, ó: abençoar-te-ei. Quem precisa hoje ser abençoado aqui, irmãos? Agora é o segredo disso. Para ser abençoado e ser reconhecido por uma grande nação, o próprio Senhor, ele condicionou a Abrão. Aí ele fez a terceira promessa a ele. Ele disse assim, ó: engrandecerei. Sabe o que ele falou? Que ia fazer Abrão uma pessoa grande. Grande. Tanto é que ele é conhecido até hoje. E reconhecido pelo cristianismo, pelos muçulmanos e pelos judeus. Ele é um dos poucos homens que a cristandade mundial respeita. E você vai observar mais ainda, quando ele disse assim, ó: o teu nome e tu serás uma bênção. Sabe o que ele disse aqui, ó? Aonde você pisar, você vai ser uma bênção. O que você que fizer, você vai ser abençoado. Aonde você for, vão te engrandecer. Vão olhar para você e vão reconhecer você. Aonde você estiver, vão te olhar como uma pessoa diferente. Eu sei que tem gente aqui hoje que está mais ou menos assim. Deus fez uma promessa, Deus falou que ia fazer, Deus disse e ainda não aconteceu, mas você ainda não obedeceu os requisitos de Deus. Deus está apenas esperando você, eu, sabe para quê? Para que nós possamos ser abençoados. E eu acho interessante diante disso tudo, irmão, sabe o quê? Que quando Deus chamou Abrão, e condicionou essas 7 promessas a ele, preste bem atenção aqui. No verso de número 4, a Bíblia nos diz a seguinte coisa: que assim partiu Abrão como o Senhor lhe tinha dito. Ou seja, ele ouviu, ele recebeu, ele cumpriu. E o livro de Gênesis faz questão de relatar algo aqui. Que ele tinha 75 anos de idade quando Deus fez promessa a ele. É difícil esperar a promessa se realizar? Você já parou para pensar? Sim ou não? Quantos anos demorou para que ele fosse pai? Quantos? Mas esse foi Isaac, né? Foi isso. Porém, ele teve um outro filho antes, sim ou não? Ismael, né? Porém, o que me chama a atenção aqui, de Ismael, costumamos falar que ele é o filho da precipitação de Abrão. Não tem pessoas que, às vezes, querem precipitar o tempo de Deus?
Quer um exemplo? Deus ele fez promessa para a gente aqui. Queria levantá-lo como um grande obreiro da casa do Senhor. E às vezes, eu quero hoje. Eu não quero daqui um tempo. Eu não quero daqui alguns anos. Porque nós somos, eu disse uma vez aqui na igreja, imediatistas. Deus faz hoje a promessa, eu quero amanhã. E nem sempre é assim. Eu até até brinquei com os irmãos aqui, falando sobre o pé de alface, uma vez aqui. Se você plantar o alface hoje, daqui 30 dias você come, sim ou não? Agora, planta um caroço de jaca, até falei a respeito disso aí. Daqui 30 dias você come? Você vai lá na plantinha e pega uma jaca e come? Demora? Demorou, como o irmão falou. Porém, dizem os lavradores que um pé de jaca é 15, 20 anos para dar jaca, irmão. E um pastor, certa vez num seminário, para ser formado como um conhecedor da Bíblia, sabe o que, irmãos? É 15 a 20 anos. Pode observar. Pode observar. Aí a gente entra naquela parábola, que Jesus ele foi até a figueira, olhando ela, não tinha nenhum fruto e ela secou. Sabe por quê? Porque não tinha fruto. Mas veja bem, imagine o obreiro aqui, ele está aqui, você quer uma palavra e ele não quer ele não tem uma palavra de Deus. Pelo contrário, tem aqueles que falam assim, vamos orar. Aí você vai, vamos orar, né, irmão? Vamos orar. Imagina, você vir aqui todo dia, o Natan, vamos orar. Vamos orar. Vai chegar um dia, você vai falar, irmão, orar quer dizer o quê? Ação. Oração quer dizer ação. Então, eu e você, nós somos mediatistas, mas o que eu acho interessante desse texto aqui, é que Deus, quando ele fez a promessa a Abrão, ele tinha 75 anos. Mas o filho da promessa, como o irmão disse aqui, 25 anos depois ele nasceu, que foi Isaac. Mas eu e você temos que entender o seguinte, irmãos. Uma coisa muito importante. Sempre temos que estar debaixo da direção de Deus. Preste bem atenção porque eu estou falando isso. Às vezes nós chegamos a alcançar a promessa de Deus, mas não permanecemos. Preste bem atenção, tem gente que começa bem, mas termina mal. Tem gente que começa indo para a igreja, cheio de vigor espiritual, aí você começa a falar com ele, irmão, estou na bênção, não é mais ou menos isso? Aí você encontra ele daqui a um tempo, você fala com ele, e aí, irmão? Só glória, não é mais ou menos assim? Daqui a um tempo você fala com ele, estou na prova. É assim? Aí passa um tempo, você fala com ele, só o sangue, não é mais ou menos isso? Aí quando você começa a falar, daqui a um tempo, ele diz, ora por mim, irmão, que só Deus sabe de todas as coisas, não é mais ou menos assim que a gente ouve? Por que eu estou falando isso, irmãos? É o retrato da igreja do século 21. Abrão, ele começou bem. Porém, a Bíblia diz, irmãos, não sou eu que digo, que quando ele, no livro de Gênesis, no capítulo de número 21, quando o seu filho, chamado Isaac, nasceu, ele se alegrou. Estou na bênção, Deus prometeu, Deus realizou, assim como tem gente na igreja. Só que passado algum tempo, sabe o que aconteceu? Ele começou a esquecer de Deus e começou a idolatrar um pouco o seu filho. Eu acho interessante assim, tem gente no ministério, pastores, quando começaram lá atrás, eram uma pessoa. Passou-se os anos, virou uma outra pessoa. E eu falo isso porque talvez você se lembre de alguém aqui. Mas nunca se esqueça do dono da sua bênção. Por que eu estou falando isso aqui hoje, irmãos? Eu, orando a Deus, esses dias, eu queria de verdade ter trazido hoje
uma outra palavra, eu. Disse eu, mas não Deus. Eu gosto muito de, quando estou pregando ou estou falando um pouquinho da palavra como hoje aqui, fazer com que a igreja entenda o que Deus quer de você, assim como eu entendi o que Deus queria de mim aqui. E o Espírito Santo, que não me deixa enganado, eu comecei a observar esses textos aqui de Abrão. Foi como ele começou, ele ouvindo a chamada de Deus. Eu gostaria de começar a pregar em cima disso aqui. Ouvindo a chamada de Deus. Deus, quando chamou Abrão, eu disse antes que ele condicionou a promessa de Deus a ele. Eu sei que tem pessoas aqui hoje que estão debaixo de promessas, mas a sua promessa ela está condicionada debaixo de algo. Eu sei que você está aqui, ouviu que Deus iria te abençoar, que Deus iria te exaltar diante da tua família, ouviu que Deus ia te fazer um homem diferente diante da nação, que Deus iria realizar maravilhas através do nome dele e através da sua vida. E tem pessoas aqui hoje que estavam nessa fé, na fé de Abraão. Um dia totalmente cheio de fé, outro dia totalmente desanimado. Mas eu não quero que você olhe para a minha aparência ou para a minha pessoa aqui hoje, irmãos. Mas eu quero que você dê ouvidos apenas a uma palavra que foi dita aqui hoje. Sai da tua terra. Ou seja, sai da situação que você se encontra até hoje. Sai do meio da tua parentela. Sai da situação que você se encontra, do meio de pessoas que têm destruído a sua espiritualidade. Deixa a condição de morto espiritual e volta a viver de uma maneira espiritual. Não olha para as pessoas, não olha para as dificuldades, não olha para a circunstância, não olha para os problemas, olha para o tamanho do teu Deus, que Ele está aqui hoje. Não olha, aleluia, para o que estão dizendo de você, não olha, aleluia, para aquilo que tem desanimado você. Deixa Deus agir na sua vida. Ao observar esse texto aqui, pense bem, há quantos anos você espera as promessas de Deus se cumprirem na tua vida? Há quanto tempo você tem vindo à igreja, você tem orado, e você tem pedido um sinal de Deus? Eu disse no começo do culto, que hoje pode ser o culto que Deus tem marcado para você. O culto totalmente diferente daqueles que você já participou. Mas o culto é você que tem que fazer hoje, irmãos. O culto somos nós que fazemos. O culto de adoração a Deus, ele já começou. E o adorador sou eu e você aqui hoje. Deus está no nosso meio. E eu tenho aprendido uma coisa com Deus. Aonde Ele está, alguma coisa acontece. Se você entrou triste, a alegria vai te tomar. Se você entrou com problema, Deus, aleluia, vai solucionar. Se você entrou doente, Ele vai te curar. Se você entrou aqui debaixo de portas fechadas, Ele está abrindo. Se você está aqui hoje, aleluia, pensando em desistir, Ele está te dizendo, não desista. Não desista da sua chamada. Não desista da promessa que Deus te fez.
Abrão, quando ele recebeu essa chamada e ouviu as promessas de Deus, que eu acho interessante desse texto, foi que ele saindo, ele foi até uma terra chamada Canaã. E o que é interessante é que quando ele chega em Canaã, a Bíblia diz que havia um povo que já habitava lá, que eram os cananeus. Eu sei que você saindo de onde você estava, vai sempre existir um cananeu para tentar te impedir. Sempre vai existir um obstáculo para impedir você de adorar a Deus. Mas preste bem atenção, em Malaquias capítulo 3, versículo 18, a Bíblia diz assim: então vereis outra vez a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve, entre o justo e o ímpio. A Bíblia diz lá no livro de Apocalipse capítulo 3, eis que venho sem demora, guarda o que tens. Você tem promessa de Deus. Você tem aquilo que Deus te prometeu. Você está aqui porque Deus tem lhe chamado. Madai Asankanabakai Anubi Nabrai Oshou. Qual é a dificuldade que te impede de adorar hoje aqui, irmãos? Qual é a dificuldade? Se coloque de pé em nome de Jesus, irmãos. Se coloque de pé em nome de Jesus. É difícil, né, irmãos? Alcançar a promessa de Deus para alguns. Mas você sabia que Deus conta com você hoje? Deus conta com você, irmãos. Eu só quero fazer uma pergunta aqui, irmãos. Não é de quem quer aceitar Jesus não, irmãos, agora. Quem quer mudar de vida e situação aqui hoje? O dono da vida está aqui. O Senhor dos senhores está aqui. Está doendo, estão te batendo, mas Deus está aqui, conta com você. Eu quero perguntar aqui hoje, irmãos, tem alguém que gostaria de reconciliar com o Senhor aqui hoje, irmãos? Lembre-se, a sua vitória não é no começo nem no meio, é no fim. Eu só quero perguntar, tem alguém aqui hoje que gostaria de reconciliar, de voltar para a casa do Pai? Eu não perguntei se alguém quer aceitar Jesus, eu estou perguntando se tem alguém que gostaria de reconciliar aqui. Deus está falando comigo aqui que há duas pessoas aqui hoje, irmãos. Não sei por que eu estou falando isso, mas o Espírito Santo de Deus está falando comigo. E Ele não me deixa enganado. Ele manda eu te dizer, não saia daqui hoje sem voltar. Eu quero te perguntar, venha. Venha no nome de Jesus. Não deixe o diabo te prender aí, você sabe que ele está te segurando. Eu quero perguntar para você, você gostaria de aceitar a Cristo hoje? Se tiver alguém hoje aqui, eu gostaria que você levantasse a sua mão, no nome de Jesus. Tem alguém aqui hoje que gostaria de aceitar a Jesus? Tem alguém que gostaria de voltar para a casa do Pai? Tem uma música que diz, começa assim: um filho perdido voltou arrependido, com seus pés feridos
tanto andar. Tem alguém hoje? Essa vida, muitas fantasias, não teve alegria. Eu vou passar para o bispo, mas eu gostaria de orar por você. Você está deixando o diabo te prender aí. Quem gostaria de voltar para a casa do Pai hoje aqui? Tem alguém hoje? Aleluia, Jesus. Não é por força nem por violência, mas é o Espírito Santo de Deus que está te chamando hoje. Tem alguém hoje aqui, ó? Deus está te dando essa oportunidade aqui. E você que anda em rumos às chamas, o inferno é terrível, lugar de pavor. Mas Cristo te espera. Eu não vou insistir. De braços abertos. Mas Deus vai te dar uma grande prova que Ele está chamando hoje. Vai querer vir depois. Escute bem. Tem alguém hoje aqui ou não? O Espírito Santo não me deixa enganado. Ele não é um Deus de confusão. O seu filho voltou de novo para o lar do Pai. Deus te dá a última chance. Eu não vou insistir, porque eu só quero falar algo para uma pessoa aqui hoje. Eu estou insistindo hoje muito, porque Deus está me mandando. Eu não vou insistir mais. Se tem alguém, eu gostaria que você esticasse a sua mão para cima. Sim. Porque você sabe que Deus está falando com você. Sai da situação que você se encontra. Essas duas pessoas, irmãos, Deus te abençoe. Em nome de Jesus, te dê uma outra oportunidade. Bispo.